Bom dia, queridos irmãos. Mais uma vez eu quero compartilhar com vocês uma palavra nessa sexta-feira, o dia conhecido por muitos como a Sexta-feira da Paixão, a Sexta-feira Santa, o dia em que tradicionalmente entendemos que Jesus morreu na cruz, entregou sua vida na cruz. E nesses últimos dias eu tenho compartilhado algumas palavras com a igreja. Nós fomos levados a algumas cenas. A primeira delas foi o cenáculo. Ontem eu compartilhei a última ceia, Jesus com seus discípulos, e ali um ensino de Cristo para eles, e aprendemos que a atitude de Cristo deve ser a nossa atitude. E hoje nós seremos levados até a cruz. E quando chegamos à cruz, nós vamos encontrar Jesus e dois homens crucificados ao seu lado. E nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra a respeito desses dois homens que foram levados à cruz com Cristo e trazer algumas verdades para a nossa vida. Nesse dia em que Jesus entregou sua vida, em que nós celebramos e paramos tudo para relembrar isso. E para nos guiar nessa mensagem, eu convido você a abrir sua Bíblia aí na sua casa, no Evangelho de Lucas, no capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículo 32 e o versículo 33 vão nos dizer o seguinte: dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Agora, venha comigo para o versículo 40. 40, o 41, o 42 e o 43. Mas o outro criminoso, versículo 39. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Agora sim, versículo 40. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu mal nenhum. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Você sabia que existe um livro apócrifo? O livro apócrifo é um livro que nós não consideramos ele inspirado por Deus. Mas tem coisas interessantes em alguns desses livros, embora nem todas sejam verdades, né? Mas não deixam de ser interessantes. Um livro apócrifo chamado Evangelho de Nicodemos, ao narrar a crucificação de Jesus, vai dar nome a esses dois ladrões. Um deles é o Dimas e o outro é o Gestas. E nesse livro, né, o Gestas é aquele que zomba de Jesus. Esse homem que eu acabei de ler aqui, aquele que está falando para Jesus: olha, nos salva aí, se você é mesmo Cristo, o Messias, que você tanto diz, então desce da cruz e tira nós da cruz. E esse Gestas, então, ele vai ser repreendido por Dimas, aquele que olha para Jesus, reconhece o seu erro, o seu pecado e clama por salvação. Os dois homens clamam por salvação. Um olha para si mesmo e vê os seus erros, o outro olha para Jesus e zomba dele. Gente, eu quero deixar bem claro uma coisa. Em primeiro lugar, a Bíblia não diz que o nome desses homens é Dimas e Gestas. É um livro apócrifo que diz isso. Né? A Bíblia não está dizendo, nem eu estou afirmando que era o nome daqueles homens. Tudo que a Bíblia diz é que dois homens foram crucificados com ele. Eu trago essa informação apenas como uma curiosidade, né? E que pode nos conduzir e ajudar a entender aquilo que eu quero trazer para os irmãos nesse dia. Cada um desses homens, se o nome deles é Gestas e Dimas, eu não sei, né? Mas cada um desses homens representa algum sentimento do coração humano e atitudes do ser humano. E é sobre esses sentimentos diferentes e atitudes diferentes que se manifestaram naquele momento, na crucificação de Jesus, que eu quero falar nessa manhã.
O primeiro desses sentimentos é o sentimento daquele que seria Gestas, não sei, né? Sentimento daquele homem que em seus últimos momentos, nas suas últimas horas, ele revela algo terrível no seu coração. O versículo 39, eu quero ler novamente, diz assim: um dos criminosos que estava ali dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Examine as palavras desse homem. Em primeiro lugar, a Bíblia vai dizer que ele lançava insultos. Em segundo lugar, a Bíblia revela uma zombaria daquele homem para com Jesus. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Sabe o que nós vemos nas palavras e na atitude desse homem aqui? Orgulho e egoísmo. E dúvida. Nós vemos um sentimento de orgulho, um sentimento de egoísmo transparecendo na vida desse homem. Por quê? Em primeiro lugar, porque ele está interessado na sua salvação. Ele é um homem extremamente egoísta. No seu último momento, ele não decide olhar para si mesmo. Ele decide olhar para Cristo, zombar de Cristo e dizer: me salva aí se você é Cristo de verdade. E nós vemos o sentimento de dúvida no coração desse homem também. Por quê? Porque ele não crê em Jesus. Ele olha para Jesus e diz: ele não é o Messias. Ele zomba de Cristo como a multidão que estava zombando de Jesus. E aí ele lança seus insultos e a sua dúvida. Nem nos últimos instantes da sua vida, aquele homem decide olhar para o seu coração com sinceridade e fazer um exame. Por que eu estou nessa situação? Por que eu estou sofrendo aqui ao lado dele? Ele prefere olhar para Jesus, ele prefere desprezar, zombar de Cristo e pensar somente em si mesmo. Me salva também. Se você consegue salvar, me salva dessa. Agora, olhando ao outro lado, nós vemos um homem arrependido. Nós vemos arrependimento e reconhecimento. Versículos 40 e 41. Mas o outro criminoso o repreendeu. Repreendeu o primeiro, que estava zombando. O repreendeu dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu mal algum. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quando esse homem, que segundo o Evangelho Apócrifo seria chamado de Dimas, né, ouve o primeiro zombando de Jesus, duvidando do Messias, quando ele ouve essas palavras, ele rapidamente vai repreender ele. Ele o repreende, ele sente a injustiça para com o Senhor Jesus, embora ele não tenha caminhado com Jesus, embora ele não tivesse manifestado sua fé em Cristo, naquele último instante ele sente toda a injustiça, ele decide expressar sua opinião. Em suas palavras, ele repreende o primeiro bandido e ao mesmo tempo ele demonstra arrependimento. Ele reconhece que ele está sofrendo por causa dos seus pecados, dos seus crimes. Ele diz: olha, nós estamos recebendo aqui nesse momento aquilo que os nossos atos merecem. Ele entendeu que ele era um pecador, que ele era um criminoso, que ele merecia a punição. E ao mesmo tempo, quando ele olha para Jesus naquela cruz, ele reconhece duas coisas importantíssimas. A primeira delas, ele reconhece que Cristo não é pecador. Ele olha para si e ele entende: eu sou um pecador. Mas ele olha para Jesus e ele entende: ele não é. Ele diz: este homem não cometeu nenhum mal. Ele entende que Cristo está sendo punido injustamente. E a segunda coisa importante que ele reconhece a respeito de Jesus, ele reconhece que Jesus é o Messias. No versículo 41 ele diz: no versículo 42, ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Muitos dos discípulos de Jesus não tinham entendido o que aquele homem naquele instante tinha entendido. Os discípulos de Jesus, eles esperavam que Jesus iria derrotar Roma
pela espada, pela guerra, e ele ia fazer um reino físico, seria um rei do país de Israel, reinaria, ia dominar o mundo, através da guerra, da força da espada. Eles achavam isso. Embora Jesus tivesse explicado tantas vezes, eles pensavam dessa forma. Não pensavam que o reino de Jesus era um reino futuro, um reino de Deus, um reino dos céus. Mas aquele homem, com essas palavras, ele mostra que ele entendeu que o reino de Cristo não era para aquele momento. Por que que ele entendeu? Perceba, quando ele diz, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ele está entendendo que o tempo dele aqui nesse mundo está acabando, ele está morrendo, ele vai morrer. E ele pede, no futuro, Jesus, no teu reino, se lembra de mim. Aquele homem entendeu que Jesus era o Messias. Ele entendeu que o reino de Jesus era um reino para o futuro. Embora talvez não tivesse entendido como nós temos a revelação de Deus hoje através da sua palavra, ele compreendeu no seu coração que Cristo era o Messias e que havia salvação para ele, sim. Embora ele estava condenado à morte e de fato morreria naquela cruz. Ele clamou por uma salvação eterna. Uma salvação eterna. Meus amigos, eu não sei se você notou algo interessante no texto. Esses dois bandidos, como eu falei no início, eles pediram a mesma coisa. O que eles pediram? Os dois clamaram por salvação. Os dois queriam ser salvos. Agora, qual a diferença entre eles? Aquele que talvez é conhecido como Gestas, além de duvidar e zombar de Jesus, ele queria salvação física. Ele estava pedindo para se safar da cruz. Quem sabe se ele se safasse da cruz, se Jesus de fato era o Messias, ele poderia descer da cruz e poderia voltar à sua velha vida de crimes. Ele não tinha reconhecido a situação verdadeira dele. Por outro lado, o outro homem, talvez o Dimas, não sei, ele estava pensando em uma salvação futura. Ele sabia que ele morreria, que ele estava condenado à morte. Ele sabia que ele era um criminoso, um pecador, e que só Jesus poderia olhar para ele, perdoar ele e salvá-lo. A única saída para ele era o arrependimento e a fé. Duas atitudes diferentes, dois finais diferentes. Um foi condenado e morreu. E morreu a morte eterna porque rejeitou a Jesus. O outro foi condenado e morreu também fisicamente. Mas mesmo sem poder continuar sua vida aqui nessa terra, Jesus o recebeu nos céus. Pare e pense na sua vida. Faça uma reflexão nesse momento de Páscoa. Faça uma reflexão sobre como você tem vivido. Você tem vivido como aquele que zomba de Jesus? Você tem vivido como se a vida com Cristo não fosse importante? Você tem vivido como se as suas atitudes não importassem? Ou você tem vivido como um filho de Deus? Como alguém que reconhece que Jesus é o Messias? Como alguém que olha para o seu coração e entende, eu sou um pecador que necessita de Cristo em minha vida? Será que suas atitudes são atitudes de orgulho? Atitudes de alguém que diz, eu não sou pecador, eu nunca matei, nunca roubei, tá tudo certo? Ou será que as suas atitudes são atitudes de um coração que olha para si mesmo e é quebrantado, reconhece o seu erro, o seu pecado, um coração arrependido e diz, eu não sou justo, mas Cristo é. Eu sou um pecador, mas Cristo não pecou e pagou o preço do meu pecado naquela cruz. Eu preciso dele na minha vida. Renove a sua aliança com Cristo nesses dias. Entregue a sua vida para Cristo nesses dias. E lembre-se que Ele se entregou em uma cruz para que a sua vida seja diferente. Com qual dos dois homens você tem vivido? Qual dos dois homens você tem vivido? Com qual deles você tem se parecido? Que o sacrifício de Cristo na cruz possa te levar a pensar e a meditar sobre isso nessa manhã e durante esse dia. Deus te abençoe.